Olá, muito boa noite. Portanto, eu acho que alguns de vocês provavelmente já me reconhecem e vamos fazendo parte deste círculo de intervenções e de partilhas, portanto, com todos aqueles que nos estão, portanto, a ouvir. O meu nome é Diana Silva, sou nutricionista do Hospital Lusíadas, no Porto. Hoje vou partilhar, portanto, estes momentos de nutrição clínica com uma colega, portanto, pediatra, a doutora Susana Pérez, que vai, enfim, também testemunhar e dar-nos, portanto, algumas, e dar a todos vocês e a mim também, com certeza, algumas ideias, enfim, alguns momentos de reflexão realmente sobre alguns dos problemas que vão se juntando e vão aglomerando, digamos assim, ao redor, portanto, das nossas famílias e das nossas, portanto, crianças e adolescentes. Partilhando um bocadinho enfim, deste tempo que vamos ter aqui de conversa com a doutora Susana Pérez, consideramos que seria bom refletirmos nós, profissionais, e que vocês que estão desse lado, um pouco sobre aquilo que foi realmente a pandemia e como é que a pandemia refletiu na vida mais ou menos saudável das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também das suas famílias. E quando falamos realmente nesta situação, portanto, pandémica e na forma como ela se pôde, portanto, refletir, o que se refletiu, o que se vem ainda, portanto, a refletir, enfim, no bem-estar e, por outro lado, também, portanto, na qualidade de vida, portanto, deste grupo etário, nós teríamos que pensar que estes aspectos não só se relacionam com aspectos, portanto, físicos e que implicam, portanto, estados de saúde, mas também muitos estados de alma, ou seja, alguns aspectos psicossociais e psicoafetivos que ficaram comprometidos com esta, portanto, situação, não só especificamente na criança e no adolescente, mas também, portanto, no envolvimento com toda a sua família e com todos os seus, portanto, educadores e cuidadores que estão, portanto, do seu lado. Portanto, digamos que para abrir, depois desta pequenina nota introdutória, eu vou passar a palavra, portanto, à doutora Susana Pérez, para vos falar um bocadinho, portanto, destes aspectos, e eu vou também, portanto, intervir e vou-vos dar, enfim, a minha opinião e também, portanto, a experiência que tem sido para mim, de certa forma, inovadora, porque esta situação é inovadora para todos nós, mas também tem sido para mim, também tem feito com que eu, juntamente com as famílias e juntamente com as crianças e os adolescentes, pudéssemos refletir e pudéssemos talvez criar aqui, portanto, alguns momentos estratégicos para podermos ajudar, portanto, os pais também a ultrapassar e as próprias crianças e os adolescentes a ultrapassar, portanto, esta situação. Ok, doutora Susana Pérez, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui juntas. A doutora Diana é nossa colaboradora nos Lusíadas há muitos anos, uma preciosa colaboradora, porque nós trabalhamos em conjunto já há muitos anos e tem sido com excelentes resultados, não é? E contamos sempre com ela, agora na consulta, porque faz consulta de nutrição na pediatria. E, portanto, acho que esta conversa será importante, sobretudo neste contexto que tem sido tanto de novo como desafiante, não é? Porque mudou tantos aspectos na nossa vida, na vida das famílias, que essas mudanças têm-se refletido em comportamentos diferentes, em estados de alma diferentes, como diz a doutora Diana, e nós ainda não sabemos muito bem o total destas repercussões, não é? Portanto, tem sido um caminho que estamos a fazer, não é? Perceber o que é que isto trouxe de novo às famílias, às crianças, aos adolescentes e ainda o que trará, porque nós ainda estamos em situação de pandemia, embora numa fase diferente, mas todas as fases têm sido desafiantes. A primeira fase porque era tal o desconhecimento do vírus que isso trouxe muitos medos, muitos receios, não é? E as pessoas estavam com tanto medo que realmente conseguiram cumprir
o que lhe era pedido, o confinamento, com tudo isso, tudo que trouxe, com esse confinamento quase total, não é? E depois, à medida que foram abrindo e foram dando abertura a esse confinamento, também houve, e há agora, apesar, e notou-se neste segundo confinamento, um cansaço, não é? E o cansaço fez, por um lado, com que as pessoas, se calhar, não cumprissem tanto essas medidas, não é? Que eram exigidas, mas também trouxe ansiedades, receios. Portanto, tudo isto tem-nos acompanhado ao longo desta pandemia e vai-nos acompanhar com certeza, não é? Portanto, o facto de ser pedido às pessoas um confinamento, um distanciamento social, trouxe muita mudança, quer nas rotinas familiares, quer nos hábitos de sono, na dependência que todos temos agora dos ecrãs, não é? Até vê-se que estamos a fazer esta reunião online, não é? Porque são as circunstâncias. As aulas online e alterações dos hábitos de exercício, hábitos alimentares. Portanto, tudo isto se reflete e se vai refletir, não é? Nós ainda não sabemos completamente tudo o que vai resultar destas mudanças e desta pandemia. Portanto, em termos de comportamentos, e falo sobretudo em termos de crianças e adolescentes, claro que eles refletem a mudança dos comportamentos também dos pais, não é? E da família. Portanto, eu acho que aqui, quando houve um bom suporte e quando há um bom suporte familiar, é mais fácil as crianças e os adolescentes também gerir os seus próprios sentimentos e os seus próprios hábitos, não é? Agora, uma coisa muito importante durante estes períodos de confinamento terá sido manter rotinas. E nem sempre isso foi conseguido, porque os pais estavam em teletrabalho, porque tinham que dar apoio aos filhos, porque estavam muito mais sobrecarregados com tarefas domésticas, com o apoio escolar aos filhos. Portanto, houve muitas destas rotinas que são importantes de manter, para manter uma boa saúde mental também, que foram alteradas, nomeadamente rotinas de sono, rotinas de horários de alimentação, horários das refeições, o fazer refeições em conjunto, que é muito importante para a interação familiar. E depois, no meio disto tudo, gerir os medos, as ansiedades, as dificuldades com novos desafios, a escola online, novas maneiras de interagir com os pares, muito mais pelas redes sociais. Portanto, tudo isto gerou alterações de comportamentos, nomeadamente alteração nos comportamentos alimentares. Não sei se a doutora Diana eu acho que sim, concorda com isto, não é? eu acho que sim, Susana. Acho que, na realidade, eu acho que a pandemia tem. E eu pude refletir sobre dois fenómenos. Um dos fenómenos foi que as famílias realmente ficaram, como tu disseste, muitíssimo bem, as famílias ficaram muito confinadas a espaços muito limitados, e isso fez com que, por sua vez, talvez a falta de conhecimento e de esclarecimento desta situação, que para todos nós é nova, e muito mais para pessoas que não são leigas na matéria, nestas matérias, mas isto fez com que as crianças, algumas delas, tivessem medo de sair de casa. Ainda hoje nós temos muitas crianças na consulta que têm medo de sair de casa e não querem caminhar, não querem ir ao ginásio, não querem ir praticar os desportos que praticavam anteriormente, ou seja, integrar-se nas suas equipas de basquete, de vôlei, porque elas têm medo. E os próprios pais também têm medo. E nós temos de desmantelar um pouquinho esta situação. Eu esclareço muito os doentes, dizendo que durante
toda a pandemia, já vamos quase em ano e meio de pandemia, nunca ninguém disse em nenhum órgão de comunicação social que era proibido sair à rua sem a devida proteção e o distanciamento, e mantendo o distanciamento social. Portanto, isto, embora houvesse horários, houvesse horários para fechar, o comércio, houvesse horários, portanto, digamos assim, para as pessoas se recolherem mais, etc., e a solicitação do recolhimento das pessoas, as pessoas podiam fazer os seus exercícios físicos e higiênicos. Portanto, ou seja, caminhar é um excelente exercício. E isso, portanto, não foi feito porque as pessoas realmente tiveram alguns receios, tiveram alguns medos e não conseguiram ultrapassá-los. Não conseguiram, portanto, realmente sair para a rua, andar no seu próprio quarteirão, por exemplo, dar 3, 4, 5 voltas ao seu quarteirão, que completasse, por exemplo, que fizesse uma meia hora de exercício físico, que não só em termos físicos era importante, mas também do ponto de vista psicológico era muitíssimo também importante. E isto fez com que as pessoas se tornassem mais sedentárias, a obesidade também, portanto, aumentasse muito. Portanto, nós assistimos a um fenómeno, no próprio grupo vosso de pediatras, havia muitos pediatras que me disseram: Diana, eu nunca tive um doente obeso, eu cultivei sempre, tive sempre o cuidado de falar com os meus doentes e digamos, ensiná-los sobre alimentação saudável, e depois do que aconteceu, desta situação, eu tenho vários doentes no meu consultório que são realmente obesos. E isso são obesos, e as famílias tornaram-se obesas porquê? Porque a própria ansiedade e o medo leva a uma ingestão compulsiva de alimentos, à procura de muitos alimentos considerados alimentos de conforto, não é? Em que realmente as pessoas parece que vão abafar, digamos assim, a sua ansiedade, as suas mágoas, os seus receios, comendo e ficando sentados no sofá durante horas e horas e horas, e onde puderam realmente passar tempos alargadíssimos sem qualquer, portanto, disciplina alimentar, nem disciplina, portanto, em termos de atividade física. E isto foi mau. Foi mau porque foi mau de imediato, porque nós temos aí a consequência, não é? Temos muitos jovens que estão hoje a vir às nossas consultas, muitos aqui há meio ano atrás não queriam vir à consulta, portanto eles tinham medo de vir ao hospital e tinham receio. Eu recebi muitos telefonemas de pais a dizer: doutora, faça a consulta pelo telefone, porque nós não queríamos ir ao hospital. Portanto, isto era um sinal de medo, e quando realmente as entidades de saúde e as instituições estavam preparadíssimas para receber com segurança os seus doentes, e isto muito particularmente no que diz respeito a esta situação, a este conflito obesogénico que aparece realmente ainda mais acentuado. Se ele já tinha uma grandeza grande e uma expressão grande, agora torna-se ainda com maior expressão e com uma maior grandeza. Mas o que nos preocupa, e a mim, como nutricionista, preocupa-me bastante, e penso que a doutora Susana Pérez o dirá também, é realmente os efeitos que isto teve, o impacto que isto teve na parte psicoafetiva e psicossocial das crianças, e que não pode passar despercebido. Muitas delas tiveram complicações no seu sono, portanto elas não dormiram e não conseguiam dormir, ou ainda não conseguem dormir as horas que têm a necessidade, não é? Elas não têm tranquilidade para fazer o seu dia-a-dia, portanto, ou seja, para ir à escola, criar as suas rotinas, ou ter concentração nos seus estudos, e os próprios pais também, portanto, começaram por ter algumas dificuldades, se antigamente eram grandes, agora passaram, portanto, a ser maiores, em gerir todas estas situações, ou seja, ter controle nesta situação. E, na realidade, a única ida que era possível era ao supermercado, e era no supermercado que se comprava tudo. E isto é dramático no momento em que nós estamos a correr. Portanto, o que é que nós precisamos? Eu acho que cada vez mais é importante trabalhar em equipe multidisciplinar, é importante aqui o papel da psicologia, da pedopsiquiatria, etc.
Porque temos que trabalhar estes comportamentos e temos que recuar um bocadinho no tempo, de forma a que nós possamos ajudar essas famílias a ultrapassar esta situação. E todos nós sabemos que isto tem impactos acrescidos também na saúde do indivíduo. Porque a obesidade depois traz desequilíbrios metabólicos grandes, portanto, depois aparecem, realmente as situações de hipercolesterolemia, depois aparecem as situações de intolerâncias à glicose, ou, portanto, mesmo as situações de pré-diabetes ou mesmo diabetes na criança, e temos assim uma cascata, digamos assim, esta cascata metabólica associada a toda a cascata psicológica e física, torna-se uma situação muito dolorosa de nós, portanto, ultrapassarmos. E é isso que nós cada vez vemos mais e mais, cada vez mais e mais e mais, os pediatras transferem doentes à consulta de nutrição, que eles têm realmente obesidade ou obesidade e já alterações metabólicas associadas à sua obesidade e alterações psicossociais e psicoafetivas grandes, não só da criança, do adolescente, da sua família, que nós precisamos tratar e ver isto num contexto multidisciplinar e de uma forma, portanto, muito global, digamos assim, de inserção. Eu penso que, Susana, partilho perfeitamente da tua opinião, mas é, sem dúvida nenhuma, este um dos aspectos mais complicados que nós temos pela frente para tratar. Neste momento, é um desafio. Acho que quando pensamos em alterações do comportamento alimentar associadas à pandemia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é mesmo a obesidade. Mas nós começamos a perceber também que há outras alterações do comportamento alimentar que são realmente muito preocupantes, embora sejam mais raras, e que acontecem sobretudo na adolescência e que nós temos visto agora, que é o caso da anorexia nervosa, que é mais frequente nas raparigas adolescentes, que tem uma alteração da imagem corporal, portanto, acham que estão gordas apesar de estarem magras, e que podes alertar os pais que elas perdem peso muito rapidamente, que saltam refeições, que, por exemplo, deixam de ter o período menstrual. Portanto, é uma situação em que elas passam fome porque acham que estão gordas, apesar de estarem magras. E nós temos visto alguns casos agora, e é importante os pais estarem também alertados para esta situação, bem como para a situação de bulimia, em que normalmente é também mais nas raparigas, nos adolescentes, também pode acontecer nos rapazes, quer uma situação, quer outra, em que, no caso da bulimia, o peso até pode estar normal, mas eles têm situações em que comem, e depois, para compensar, ou provocam vómito, ou fazem exercício em demasia, ou até tomam laxantes ou diuréticos, pronto. Estas situações de alterações de comportamento alimentar também começam a surgir com mais frequência agora nesta fase, porque realmente é uma situação de muito stress, de muita ansiedade, de muita mudança em termos dos outros comportamentos e que se vai refletir, e a adolescência é um período particularmente sensível a alterações de comportamento alimentar. Claro que eu concordo consigo, realmente a obesidade é, neste momento, a situação mais frequente e pode ser também verdadeiramente preocupante. Agora, é preciso as famílias, e eu acho que tem sido um esforço feito por nós pediatras, por vocês nutricionistas, as famílias fazerem um esforço grande de retomarem rotinas, de tentarem estabelecer bons hábitos de sono, de evitar que passem tanto tempo nas redes sociais, nos ecrãs, o que é muito difícil. Eu até falo por experiência própria, porque eu tenho um adolescente em casa e eu nunca sei muito bem se ele está a estudar, se está
noutras coisas, nas redes sociais, pronto, não sei. E também depois fica-nos sempre aquela dúvida que nós também não queremos limitar o contacto com os pares, não é? Porque é assim que eles o têm neste momento. Portanto, é realmente muito difícil limitar o tempo nos ecrãs. Eu acho que um bom princípio é evitar que as crianças e adolescentes tenham televisão no quarto ou que levem telemóveis ou tablets quando vão dormir e que evitem estar nos ecrãs aí pelo menos uma meia hora antes de dormir, porque aquela luz azul dos ecrãs interfere com o sono. É estimular as refeições feitas em casa, envolver as crianças e adolescentes na preparação das refeições, fazer refeições em família, com calma, sem ecrãs, mais uma vez, não é? Portanto, estimular a atividade física. É assim, os pais, eu sei que esta coisa, isto da pandemia também teve grandes alterações e teve grandes repercussões nos adultos, não é? Agora, os pais são e serão sempre os modelos. Portanto, se os pais tiverem bons hábitos alimentares, se tiver uma boa oferta alimentar em casa, eu costumo dizer muitas vezes, porque agora raramente as pessoas têm visitas em casa, mas eu dizia, não compre coisas para as visitas, porque quem come são as pessoas de casa, não é? Quando as visitas vêm já não tem nada para as visitas. Portanto, comprar refrigerantes, comprar bolachas, doces, coisas para as visitas acaba por ser às vezes para quem está em casa, não é? Pronto. Portanto, tentar ter em casa e até envolver as crianças e adolescentes a fazer a lista de compras para comprar coisas saudáveis, para ter uma boa oferta em casa, de hortícolas, frutos, evitar os refrigerantes ao máximo. Os refrigerantes são, digamos assim, são o alerta vermelho, porque estão cheios de calorias, cheios de açúcar. Portanto, nós sabemos que a água tem que ser a base e é o que está no centro da roda dos alimentos. Nem que sejam águas aromatizadas, tentar apresentá-las de outra forma, não é? Aromatizar com hortelã, com gengibre, com canela, com frutos, pronto. Portanto, investir nisso, investir na atividade física, no tempo que se passa ao ar livre, na natureza. Pronto, eu acho que é assim, é um esforço muito grande que se pede aos pais, porque os pais têm mil preocupações, mas realmente o padrão dos pais vai se refletir nos filhos, não é? Nem pode dizer, eu vou comprar para mim uma Coca-Cola, mas tu não podes beber. Não pode ser assim, não é? Tem que ser uma coisa combinada em casa, não é? Sim. Não sei se concorda também, porque realmente... Não, concordo. Eu queria me lembrar de duas outras coisas que eu acho que é importante e que a pandemia me ensinou. Ou pronto, os pais me transmitiram. Houve algumas famílias que com a pandemia ficaram em casa, ficaram isoladas em casa e que mudaram os seus ritmos de trabalho. Portanto, o que aconteceu? Houve algumas famílias que tiveram mais tempo para se organizar, para organizar as suas refeições, para disciplinar a sua família, para se dedicarem mais à cozinha, ou seja, fizeram mais sopa, mais saladas, fizeram uma alimentação muito mais saudável. Começaram por partilhar e por fazer na cozinha pequenas sobremesas, portanto, alguns bolos que os tornaram mais saudáveis, sua parte, e isto fez com que também, não foi muitas, mas foram algumas, famílias, elas melhorassem muito do seu estado, por exemplo, em peso, ou seja, crianças perderam peso, pais perderam peso, e realmente houve uma melhoria, foram poucos, mas é um fenómeno que nos diz que a obesidade, o stress é um grande inimigo da obesidade, sem dúvida nenhuma, porque a falta de tempo é hoje a questão principal que leva a que os agregados familiares
não consigam cumprir as recomendações que nós damos, as orientações que nós damos na nossa consulta. Não têm tempo de praticar atividade física porque saem muito tarde do trabalho. Não têm tempo de fazer sopa ou de fazer outro tipo de alimentação porque não saem muito tarde do trabalho e não têm tempo, as crianças ficam com os avós e quando vierem já vêm ajantadas, certo? Ou já vêm comida. E, portanto, esta falta do tempo é um grande inimigo do tratamento e do cumprimento das orientações que nós damos às crianças e às famílias. E isto está provado em muitos trabalhos científicos em que mostram na realidade que o stress e a falta de tempo leva e contribui também para este fenómeno. Mas também houve a falta de uma instituição que é extremamente importante, que é a escola. A escola foi realmente uma instituição que falhou, que fechou. Não só a socialização da criança, do jovem em si, mas também pela disciplina alimentar que havia na escola e que se perdeu. E, portanto, as crianças só comiam sopa na escola, deixaram então de comer sopa, nem em casa nem na escola. Só comiam na escola, deixaram de o fazer. Só comiam fruta na escola, deixaram de fazer. A escola, para além da dinâmica dela em termos de ensino e a repercussão que isso tem na aprendizagem, etc., e no desenvolvimento da criança, no ponto de vista nutricional, teve este grande, digamos assim, despromoveu muito a situação da alimentação saudável, ou seja, as crianças deixaram de ser também menos saudáveis porque elas deixaram de ir à escola. Muitas delas iam a pé e vinham da escola e deixaram de o fazer, ficaram em casa. Portanto, a escola foi realmente, e o ambiente escolar, que para mim acho que é das grandes apostas onde se pode fazer educação alimentar, é realmente na escola. A educação alimentar deve ser contínua e continuada com todo o programa de aprendizagem da criança e do jovem, mas perdeu-se. Ela perdeu-se porque as crianças deixaram de ir à escola e os jovens deixaram de ir à escola. Portanto, eles ficaram um pouco, digamos assim, desprivilegiados, portanto, neste sentido. E este fenómeno, portanto, também contribuiu. Os que estavam algumas atividades também deixaram de as praticar porque esses lugares fecharam. Atualmente, muitos deles ainda não as praticam por medo e porque não querem ir porque os pais têm medo ainda, ou porque as crianças ainda não estão vacinadas, ou os mais jovens, os mais adolescentes também ainda não estão vacinados, ou porque os pais também não estão vacinados e ainda não querem correr determinados riscos. Portanto, o que é que eu vos dou por conselho? Procurem ambientes de ar livre, não façam, não procurem ir jantar ao restaurante que vai abrir amanhã ou depois de amanhã, mas procurem fazer piqueniques e piqueniques saudáveis e que possam, portanto, que são extremamente importantes, não só para a socialização das pessoas, como do ponto de vista psicoafetivo é muito importante, contribui imenso para a autoestima, porque a baixa autoestima é outro grande inimigo, não só das doenças do comportamento alimentar, não só da obesidade, mas também daquelas que são realmente doenças do comportamento alimentar, que são a anorexia, a bulimia, etc., embora com menos frequência, elas também vão cada vez aparecendo com mais frequência na atualidade, como disse a doutora Susana. Procurem, portanto, ter a possibilidade de não ficarem, terem um bocado mais de imaginação e poderem, portanto, partir para outra, como se costuma dizer. E, portanto, eu acho que os passeios ao ar livre, os piqueniques, o lanchar fora, portanto, olha, vamos fazer um lanchinho, vamos fora. Não é preciso levarem para os piqueniques só fritos. Têm muitas coisas saudáveis e agradáveis para poder fazer os piqueniques um piquenique mais saudável e com imaginação isso se consegue fazer. Portanto, eu acho que temos que mudar um bocadinho aqui, volta ao texto, como se costuma dizer, e apoiar as famílias, que eu acho que neste momento elas precisam muito, e muitas delas não sabem como tratar esta situação, ou digamos, como resolver esta questão dentro das suas próprias casas. Portanto, eu acho que é fundamental. E procurem, se não querem ir para o ginásio, se não querem ir para um sítio, um pavilhão em que é fechado e que têm medo de correr alguns riscos, até porque algumas crianças,
e sabes isso tão bem ou melhor do que eu, Sara, tem algumas patologias associadas, patologias respiratórias associadas, outro tipo de doenças que estão, portanto, associadas e elas têm medo de ir. Eu acho que elas podem praticar muitas coisas, muito exercício físico ao ar livre. Saltar à corda, andar de bicicleta, jogar à bola, saltar a macaca, por exemplo, é um desporto de solo. Se perde como saltar à corda, se perde imensas calorias, porque é um desporto de impacto no solo, não é? Em que nós estamos sempre a saltar. E caminhar é um excelente, portanto, exercício. E hoje nós temos provas nas nossas clínicas de que indivíduos que não fazem nenhum tipo de exercício a não ser caminhar, que conseguem ao final de meio ano ter resultados espetaculares, associados a uma alimentação regrada como é lógico. Eu digo muitas vezes, nada é proibido, não há alimentos proibidos, mas há, sem dúvida, exceções. Agora, as exceções não podem ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, por aí fora. Não. Exceção é um dia. E é só uma exceção. Não é, são 3 exceções ao sábado e 4 exceções ao domingo. Portanto, é isto que nós temos que tentar gerir. E eu acho que a ideia, digamos, a abordagem que tu fizeste de levar as crianças desde idades muito precoces para a cozinha e tentarem pegar nos alimentos, na fruta, nos legumes, nos vegetais, ter os vasos na varanda e criarem, verem crescer a alface e verem crescer os rabanetes e verem crescer o feijão, etc. Isso ajuda muito as crianças a melhorarem a sua qualidade alimentar, porque elas ficam mais sensibilizadas, elas ficam mais abertas a poder também experimentá-las, porque muitas crianças dizem logo que não gostam e nem experimentaram sequer, não é? E já, nós temos que ir por estas vias, muitas vezes, e sabemos que isso resulta muito. Vou contar uma história de um menino que eu tenho na minha consulta, que é um menino que tem muitas dificuldades financeiras, e muitas mesmo. E, portanto, tinha uma obesidade muito grande, agora não tem, está bem, só vem a minha consulta realmente ver-me, porque ele está muito bem. E a única forma dele praticar exercício físico, porque os pais não podiam pagar, ele também não queria andar a caminhar, vive num meio pequeno, não queria andar só a caminhar, então ele pediu emprestado a uns vizinhos um terreno e fez uma horta. E todos os dias ele cultiva e dedica-se à sua horta. Portanto, ele perdeu a sua obesidade, começou a vender os produtos agrícolas da horta, os vizinhos já estavam e começaram a comprar os produtos, portanto, do menino, e hoje, portanto, é um menino feliz, tem obesidade, e que realmente conseguiu uma mais-valia com uma horta, conseguiu o ginásio dele na horta, não é? Faz um lanchinho, leva a sua garrafa de água e passa os livros dele a fazer a horta. Então, um outro excelente exercício físico que contribuiu imenso para poder, portanto, melhorar e deu-lhe mais equilíbrio do ponto de vista psicológico. Eu acho que o equilibrou muito e ele hoje só vem à consulta uma vez por ano para me ver, portanto conseguiu resolver. Tinha uma grande obesidade, era uma criança que tinha pequena, na primeira fase da sua adolescência, com 11 anos, e que conseguiu, quando veio, e conseguiu resolver a sua obesidade, pronto, com todo este esforço que ele fez, e muito bem. Portanto, o que é importante é as pessoas quererem realmente, não é? Eu acho que sim. Esse exemplo é fantástico. Mas, infelizmente, nem todas as crianças podem ter uma hortinha e um espaço ao ar livre onde possam brincar e fazer as suas coisas à vontade, mas o exemplo é ótimo. Agora, realmente não é uma tarefa fácil para as famílias. Não. Eu acho que, é assim, tendo a oportunidade, devem pedir ajuda, porque sozinhas é muito difícil. Às vezes não se consegue perceber os erros que se está a fazer, nem se está a ver estratégias diferentes para tentar melhorar a alimentação ou a atividade física. Portanto, eu acho que quando podem, devem pedir ajuda. Agora, neste momento, é muito seguro ir às consultas no hospital. Portanto, não devem ter medo. E não devem ter medo de sair para ir
a um parque, é assim, ao ar livre é muito seguro andar, pronto, e há tantos sítios onde se pode ir sem estar muita gente, com certeza não os centros comerciais, não é? Mas ao ar livre é muito seguro andar, caminhar, levar uma bola e estimular os miúdos a estarem sem estarem sentados na frente a um ecrã, porque realmente se ficarem em casa é muito difícil controlar o tempo que eles passam sentados, não é? A não ser que se ponha uma música para eles dançar, também é uma alternativa, não é? No tempo que passam em casa, ou até houve muitas aulas de ginástica, pronto. Mas realmente é muito mais complicado. Na natureza eles inventam sempre coisas para fazer. É Sim, eu muito. acho que sim, eu acho que sim. Olha, estou a lembrar de uma família que nós temos aí nos Lusíadas, na nossa consulta, que eu penso que foi quem me mandou esse miúdo, foi uma outra colega, portanto, a Lourdes Lemos, a nossa Lourdinhas, e esse miúdo vive, portanto, no distrito de Bragança, e então ele veio para a minha consulta, é obesa, e o que acontece muito, é bom que a gente se lembre disto. Portanto, a obesidade é realmente uma doença hereditária e é uma doença crónica. É bom que a gente tenha consciência disso. Por isso mesmo é uma doença tão difícil realmente de tratar. Mas essa mãe, que era obesa e que estava numa consulta de uma colega de adultos, depois resolveu trazer o filho à minha consulta, que andava aí na pediatria, depois a Lourdes encaminhou para a minha consulta. E o pai também era obeso. E então compraram 3 bicicletas. Vivem numa aldeia, compraram 3 bicicletas. E quando saem da escola, quando o menino sai da escola, então eles fazem todos bicicleta. Todos eles já emagreceram. O pai é o que não frequenta consulta nenhuma e provavelmente o pai emagreceu mais, inclusive, porque diz o pai, eu fui de reboque nesta situação. E foi verdade. Mas o que é que acontece? O sucesso da criança deve-se porque os pais tiveram um grande interesse também em tratar o seu filho. Todo o sucesso, isto está provado. Há muitos trabalhos, os anglo-saxónicos têm mostrado isto como frequentemente nos trabalhos que publicam. O sucesso do tratamento da obesidade na idade pediátrica aparece quando existe interesse por parte da família. Portanto, como disseste muito bem, os pais são modelos. E são os grandes modelos até aos 12 anos. A partir dos 12 anos entramos aqui com os pais, mas os pais não podem retirarem-se das suas responsabilidades. Porque quando os pais têm interesse nisto e colaboram e se empenham e ajudam, as crianças têm realmente sucesso. E o tratamento é transversal a toda a família, como eu digo muitas vezes, ao cão e ao gato, também se for obeso. Portanto, isto é muito importante. Quando os pais não têm interesse, eu explico isto cru e nuamente às minhas famílias, não vale a pena nem começar, porque não vai haver sucesso. E a culpa vai ser do nutricionista que não percebe nada disto. Pois, Ok. É. eu costumo dizer muitas vezes aos pais que não se foquem no peso, foquem Não. em hábitos saudáveis. Portanto, têm que pensar, vamos fazer mudanças para ter hábitos saudáveis. O peso vem a reboque, é mesmo assim. Portanto, não se foquem no peso, não se foquem a falar no peso ou nas dietas. Foquem-se em pensar em hábitos saudáveis. Porque se toda a família conseguir trabalhar junto, em conjunto, esses hábitos, vamos conseguir resultados. Susana, deixa-me só aqui interromper, porque eu acho que isto é importante. Quando tu dizes que não se foca no peso, isto é uma grande verdade, porque não se esqueçam que as crianças não são adultos. Portanto, a criança e o adolescente, ela tem um crescimento contínuo, mas ele não é uniforme. Portanto, nós temos numa fase da vida da criança aquilo que nós chamamos o ressalto adipocitário, depois temos os períodos de velocidade de aceleração de crescimento, eles são diferentes entre os rapazes e as raparigas, e, portanto, isto faz o seguinte, isto faz com que a composição corporal, quer da criança, quer, portanto, do adolescente, ela vá sendo diferente ao longo do seu percurso até aos 18 anos. E muitas vezes a criança não perdeu peso. Não interessa. O que interessa
é que ela cresça e que o peso não aumente, para que estes dois parâmetros, o peso e a estatura, eles se encontrem numa linha harmoniosa. E depois temos aqui um setor, um departamento que é muito importante, um compartimento, perdão, que é muito importante, que é a massa gorda. E muitas vezes a criança não perdeu peso, mas perdeu massa gorda. E perdeu massa gorda porque o comportamento alimentar dela mudado e a mobilidade dela maior, ou seja, o exercício que ela começou a fazer, nem que seja ir para a escola a pé e vir da escola a pé, ou sair uma paragem antes, uma paragem ou duas antes da escola e ir o restante a pé, ou passear o cão, não é? Todas as noites. Fez com que houvesse alteração deste compartimento extremamente importante deste setor do nosso organismo, que é realmente a massa gorda e é responsável, enfim, por uma carga metabólica muito, muito, muito importante. De maneira que, e os pais têm que pensar outra coisa, não esperem que a idade vá passar isto, porque muitos pais pensam assim, quando ele crescer, isto passa. Não é verdade, porque não vai passar. Pelo contrário, vai trazer ainda um problema mais acrescido. Todos os comitês são unânimes em dizer que a obesidade na idade pediátrica será bem sucedida se ela reverter até aos 12 anos de idade. Mas a partir dos 12 anos, as dificuldades no tratamento são cada vez, portanto, maiores. Porque depois acrescido a isto, como tu disseste e bem, junta-se a adolescente. E o adolescente, seja ele obeso, seja ele anorético, seja ele celíaco, seja ele com fibrose quística, seja ele o que nós fizermos, mas é um adolescente, com toda a sua, enfim, com todo o seu painel de adolescente, que por vezes não é muito fácil de lidar, como todos nós portanto, sabemos. Portanto, eu acho que os pais têm que ter portanto, esta noção. Isto que disseste é muito importante. É os pais não se focalizarem no peso, mas focalizarem-se no que é o mais difícil de fazer, que é a mudança dos comportamentos alimentares. Isso é que é difícil de fazer. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, os pais têm uma vida muito difícil e conseguir Claro. as mudanças exigem um grande esforço da parte dos pais. E acho que não podem tomar a atitude, como nós sabemos muito bem, que muitas vezes os pais vão à consulta e viram-se para as crianças e dizem, estás a ver? Olha, tu estás a ouvir o que a doutora diz? Olha, tu estás a ver? Não, não é. Porque reparem, uma criança com 6, 7 anos, nós hoje temos crianças com 6 anos com grandes obesidades, com obesidades do género 60 quilos, portanto, numa criança ou mais. E, portanto, a culpa não é, portanto, da criança. Nós temos que falar nesses grupos etários, poderemos fazer uma abordagem à criança em termos educativos, mas a grande responsabilização é da família. Eu estou sempre a dizer, esta situação trata-se em casa, não é no hospital. Não, eu também gosto de. Não quero que os pais se sintam culpabilizados. Não. Quero que os pais se responsabilizem. Responsabilizar, tem que se responsabilizar. Para tentar fazer mudanças a Exato. partir do momento que se percebem que temos ali um problema e que é preciso atuar. Quanto mais precocemente, melhor, não é? Assim. Susana, mas isso consegue-se. Eu vou-vos contar outra história. Eu, no Hospital São João, tenho uma consulta que é um bocado atrasada. Portanto, demora muito tempo. Como eu disse, era grande. E um belo dia, uma primeira consulta, chega o doente entra, e eu pergunto para um rapaz de 14 anos, eu disse assim, olha, Rui, o que é que tu vens cá fazer? Elegantérrimo. E o pai riu-se, vinha atrás e riu-se. Eu disse assim, mas qual é a piada? Não, a piada, doutora, eu vou-lhe contar. A piada é que, quando a médica do centro de saúde nos mandou para esta consulta de obesidade, o meu filho realmente viu uma obesidade. Mas eu cheguei a casa e disse assim, alto lá, estamos todos gordos e, portanto, estamos a tratar e não sabemos se a consulta bem. E, portanto, estamos aqui. E, portanto, nós tratamos, emagrecemos, perdemos todo o peso. Para! Eles fizeram isto. Eu disse, ótimo, então eu vou dar alta. Não tenho nada a fazer, porque vocês fizeram a coisa mais importante que tinham a fazer. Era juntarem-se todos, pai, mãe, filho, e começarem realmente a entender quais são os erros. Toda a gente sabe quais são os erros alimentares que faz.
Susana, eu acho que as pessoas têm consciência disso. Agora, não têm, é o que tu dizes, é grande impulso e é nisso que nós temos que nos ajudar. Temos que lhes dar, abrir o caminho. É o impulso para se poderem tratar. E é o apoio e a disponibilidade. Porque depois, cada caso é um caso, cada família é uma família. Não é? E há famílias portanto, pronto, carecem de mais atenção, enfim, carecem enfim, de mais apoio, de mais esclarecimento, de mais, e há outras que não, conseguem rapidamente entenderem o caminho que têm que levar e vão mais rápido. Mas isso cabe a nós, não é? Enfim, moldar um bocadinho essa situação. Mas não se podem sentir culpabilizados, nem podem culpabilizar as crianças, porque há atitudes do comportamento alimentar terríveis. Nem façam uma coisa, não criem nenhuma punição para as crianças. Não comem, eu dou-te um castigo. Isso é muito mau. Isso faz com que as crianças, depois às escondidas, vão comer, guardam os papéis de chocolate debaixo do colchão e dos repousados, e depois a mãe vai dar conta, não é? E, portanto, é necessário criar esta liberdade e esta, digamos assim, e a facilidade de casa. As coisas existem, mas elas têm que haver disciplina, tem que haver os momentos certos para poder comer. Ou então, muitas vezes, as crianças revoltam-se de tal ordem, depois chegam à escola, trocam os lanches com os meninos, não é? Ou já tem acontecido coisas ainda mais graves, que é os miúdos procurarem o dinheiro, ou tirarem o dinheiro dos porta-moedas dos pais para comprarem aquilo que os pais não deixam comer. E isto são comportamentos que a gente observa. Portanto, acho que a punição não leva a lado nenhum. Mas é um trabalho que os pais têm que ter a noção que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa do dia a dia. Hoje tem que ser um bocadinho, amanhã outro bocadinho, e que isto leva tempo, leva muito tempo. E por isso também é que eu acho que os pais têm que ser apoiados. Sem dúvida. Sim, sim. E devem procurar ajuda, porque Claro. às vezes não é uma tarefa sozinhos, não. Não. Eu estou de acordo, já há correntes destas pelo mundo fora, mas que, na realidade, consultas múltiplas e as consultas de grupo, e tu sabes muito bem disso, as consultas de grupo são consultas que resultam muito, porque estão os pediatras, estão os psicólogos, estão os nutricionistas, e as famílias falam, conseguem, entre elas, partilhar. E quando se partilha isto em grupo, às vezes já abrem-se caminhos com muito maior, de um acesso mais fácil, digamos assim, à solução, ou seja, que se consegue alinhar e entrar na progressão, digamos assim, do tratamento de uma certa patologia. Mas isto não tem só a ver com este grupo, tem a ver, portanto, com todos os outros grupos de doença crónica. Agora, é fundamental que esta partilha seja feita abertamente e que os pais, porque muitos pais têm outras dificuldades por trás que impedem isto e é preciso descobrir, não é? Nós sabemos que às vezes nós temos pais, o que é que dizemos assim? São desleixados. Não, isso não é verdade. Às vezes os pais têm outros problemas, têm mortes de familiares que os tornaram, portanto, que os preocupa muito, têm, por exemplo, diagnósticos complicados, ou têm a mãe com uma doença oncológica, ou tem o pai com uma doença oncológica, e isto é muito preocupante para estas famílias. O que é que será mais importante nesta família? Provavelmente será isto, não é propriamente o tratamento da obesidade. Portanto, nós temos que ajudá-los a ultrapassar. Antes de culpabilizar os pais, nós temos que tentar perceber quem é que falhou e onde é que falhamos. Se calhar nós também falhamos, não é? Como técnicos. Eu muitas vezes penso assim. Sim, era isso que eu queria mesmo frisar, é que eu tento sempre que os pais não se sintam culpados, porque realmente a vida não é fácil e eles têm outros problemas e confrontarem-se com uma obesidade, que às vezes até é uma coisa familiar, como disse a doutora Diana, é mais uma preocupação para eles, mais um desafio e, portanto, precisam realmente de ajuda para conseguir levar com isto tudo, não é? É. Agora, Olha, e um dos frutos da pandemia, Susana, é o desemprego. sim, E nós vamos assistir muito. os divórcios, é assim. Os divórcios, por exemplo. Sim, eu tenho visto famílias completamente já desorganizadas, é muito difícil. É.
tudo isto se reflete depois nos comportamentos das crianças e nos Claro, adolescentes, sem dúvida. é, Portanto, é assim, procurem ajuda no vosso pediatra, procurem ajuda, não se sintam sozinhos e não estão sozinhos, lá está. Como a doutora Diana estava a dizer, às vezes estas consultas de grupo seriam muito importantes porque as pessoas pensam que estão sozinhas a lidar com uma situação e não estão. não. O facto de não se sentir sozinhas dá-lhes alento para lutar e fazer alguma mudança, não é? E isso era muito importante. Isso é muito importante, sem dúvida. É, e muitas vezes a própria experiência entre as famílias, isso estuda-se em algumas áreas, nomeadamente no aleitamento materno, portanto, quando se observa uma mãe, portanto, a amamentar, uma mulher a amamentar, é algo que fica muito na experiência mental das pessoas, não é? E as terapias de grupo mostram exatamente isto, e as consultas de grupo, é que os pais também podem conversar e dialogar entre eles, não estão sozinhos. Isto não só na obesidade, mas por exemplo, na anorexia acontece muito isso, não é? São doenças muito difíceis de tratar. Nós temos alguns doentes nesse sentido. Pronto, alguns deles precisam de internamentos complicados e de assistências complicadas, não é? Médicas e hospitalares, mas temos que pensar que às vezes esta informação, experiências entre as famílias, pode ajudar até mais do que a informação que nos vem técnicos. Deixamos de ouvir, doutora Diana. Tu está mal. Diga, diga. Estão a ouvir? Estamos a ouvir, mas deixamos de a ver. Acho que o vídeo está a carregar novamente. E eu agora, até porque a hora... Não, estou a ouvir, estou a ouvir, Está a estou a ouvir, não ouvir. está? Pronto. Estou a ouvir. Se calhar... Está-me a Sim, ouvir. Se calhar falávamos... estou a Se ouvir, calhar agora Susana. para terminar falávamos um bocadinho agora no desafio das férias, não é? Porque... Claro, Não é? as férias, é verdade. Agora vem as férias. As... Depois da pandemia temos as férias um bocadinho mais tardias este ano, mas temos, não é? Uhum. Mas acho que sim. Podes. Sim, é assim. As férias As férias vêm sempre desorganizar, entre aspas, um bocadinho as rotinas, não é? Mas também sair da rotina também é importante. Agora, o facto do período escolar, o período de férias dos filhos ser menor que o período de férias dos pais, faz com que eles que tenham que haver aqui adaptações, ou ficam com os avós, ou ficam no ATL. Que eu penso que já estarão a funcionar, mas realmente, mesmo em férias, é importante manter algumas rotinas e, nomeadamente, o número de refeições, não saltar refeições, não se esquecer que a água continua a ser importante e dar preferência à água com os refrigerantes, não é? Não pensem que os sumos de fruta não é a mesma coisa, mesmo fruta natural não é a mesma coisa que a água, não é? Porque são muito mais concentrados, são, portanto, muito mais calóricos, não é? Para fazer um sumo, por exemplo, de laranja, temos que usar 3 ou 4 laranjas, e, portanto, será muito mais calórico e muito mais concentrado, pode até ter um efeito laxante e causar diarreia, não é? Um sumo de fruta. Portanto, será fazer numa exceção, não é? Dar preferência à água, estimular que se coma na mesma a sopa, porque a sopa também tem um efeito hidratante, com o calor, e é sempre um bom meio de consumir hortícolas, as frutas, tentar fazer refeições se calhar mais leves e que não sejam tão trabalhosas, não é? Mas mantê-las. Pronto, e há sempre lugar para as exceções, para os gelados, mas claro, como a doutora Diana diz, tem que ser exceções, não é? E nesta fase que temos tão bom tempo, estimular acima de tudo a atividade física, não é? E o contacto com a natureza. Não sei que sugestão tem agora para as férias. eu acho que eu quando chego às férias é um dilema grande. Eu acho que os pais também sofrem muito, portanto, com esta situação.
Isto porque o nosso país tem muito poucas estruturas para apoiar as famílias em termos de férias. Portanto, as colónias de férias fazem, e muitas delas não são gratuitas, portanto, têm preços, algumas delas elevados, e as famílias não comportam isso, os pais têm que continuar a trabalhar. Os meios urbanos levam ao isolamento e o que acontece e o que se observa é que muitas famílias muitas crianças não têm amigos, portanto, os seus amigos existem na escola e quando a escola acaba deixam de ter amigos. Isto a mim causa-me alguma espécie, porque eu quando acabava a escola ia para uma aldeia e era cheio de amigos, portanto as ruas estavam cheios de amigos que se encontravam, não é? Mas muitas das crianças não têm esta possibilidade e portanto ficam isoladas em casa. E o isolamento em casa, e muitos dos pais preferem isso, elas ficam só entregues a elas próprias, fazem com que as crianças realmente comam aquilo que querem e que lhes apetece, ou é o que eu digo sempre, quando não quero que a gente coma, não se tem em casa. Aquilo que não se pode comer, não se tem em casa. Só se vai comprar quando a gente vai comer, porque isto cria aqui um dilema grande. De qualquer das maneiras, eu acho que isto faz muita falta às crianças, porque as crianças ficam muito tempo em casa, sozinhas, e não têm nada que fazer nas férias. Isso é a nossa estrutura social, a estrutura social do país, que faz com que, enfim, que não tenha resposta. E as próprias escolas, porque antigamente havia muitos prolongamentos da escola, com as colónias, com os campos de férias e com essas coisas todas, que atualmente eles são poucos e pertencem a uma determinada classe social, porque realmente são também economicamente com custos elevados. E isto é um pouquinho desagradável. Agora, sempre que possam, aproveitem. Primeiro, nós somos um país de sol, portanto, não precisamos tomar suplementos de vitamina D, porque se apanharmos sol e sol moderadamente, nós podemos realmente fazer uma boa concentração de vitamina D. Temos uma praia que ainda não se paga, portanto, não sei, mas para já não se paga. Temos muitos espaços verdes e podemos aproveitá-los e as pessoas podem realmente usufruir de sair de casa, não se meterem nos centros comerciais nem em espaços desse género, mas poderem praticar atividade física, poderem estar muito mais libertos ao ar livre, andar muito mais de bicicleta. Por exemplo, isso acontece, é um fenómeno que acontece em algumas famílias, quando elas vão para a praia, as crianças normalmente perdem peso. Porquê? Porque elas são estimuladas à atividade física, elas nadam, elas saltam para a piscina, elas andam a correr, elas encontram amigos e fazem amigos, e portanto deixam de realmente serem hospedeiros do sofá. E isso melhora muito a situação. Piora quando isto, portanto, não acontece. E podem, como tu disseste bem, fazer excelentes piqueniques. Além disso, além de estarem na moda, que existem muito bonitas cestas para os piqueniques, não é? Existem realmente formas de se levar, de fazer sanduíches agradáveis que contenham sempre hortícolas, por exemplo, alface, a rúcula, o tomate, até o próprio tomate cherry, que podem fazer espetadas com queijo, por exemplo, em vez de levar os tradicionais fritos que só engordam e são altamente gordurosos, portanto, ir para a praia. Mas para as pessoas podem fazer espetadas com fruta e hortícola também, podem levar palitinhos de cenoura, por exemplo, que são extremamente, e muitos deles podem pôr enrolados queijo, um queijinho, até mesmo aqueles queijinhos Babyland, o queijinho da vaca que ri, podem fazer espetadas com a cenoura, coisas divertidas, engraçadas, e acho que devia haver muito mais sítios, porque antigamente havia, mas isso depois desapareceu, escolas e coisas que pudessem, durante estes tempos livres, também ensinar os adolescentes, portanto já os mais velhinhos, a poderem a cozinhar, a fazerem algumas partilhas culinárias que eu acho que são muito importantes e muito interessantes para as crianças e que ficam. E isso acho que podem fazer. E podem fazer dependendo de muito pouco dinheiro. Porque não pensem que uma alimentação saudável é uma alimentação cara. Não é verdade. Se vocês fizerem as contas a quanto custa uma pizza familiar, veem logo quanto é que aquele dinheiro vos dá para fazer um bom esparguete com legumes,
frango, ou uns cubinhos, portanto, de peito de frango, e fica por metade do preço. Eu já tive o trabalho de fazer, fiz um trabalho do ponto de vista económico e que fiz exatamente este exercício e não é caro. E, portanto, e também, por outro lado, existem muitas promoções de hortícolas. Eu se mandassem cada quilo por exemplo, de espinafres ou cada quilo de brócolis, dava uma coisa grátis, como são agora os brindes, dava um brinde, não é? Se os hortícolas e a fruta dessem brindes, eu acho que as pessoas se entusiasmavam muito mais a comprar. Portanto, e se em cada quilo de maçã dessem 2 ou 3, se calhar era aliciante, não é? Mas isto é fundamental, que vocês podem comprar quando está em promoção e podem fazer, e podem guardar, e podem congelar, podem fazer imensos gelados, há receitas super simpáticas de gelados que fazem com frutas e que são muito agradáveis e pronto, hidratam ao mesmo tempo, são refrescantes e as crianças portanto, gostam muito. E como há outras receitas que também elas podem fazer, como algumas bolachas ou alguns bolos que têm também hortícolas muito como bolo de espinafre, bolo de courgette, bolo de beterraba, e que ficam agradáveis. Outras misturas de iogurtes com frutos e que podem fazer nos copinhos e levar, e depois é partilhar com os amigos e levar para as colónias e o pão, e pão. Pão é realmente o hidrato de carbono de eleição nestas situações. Muito mais que as bolachas e muito mais que outras coisas que às vezes as pessoas consideram que até são light e dietéticas e que têm altos teores de calorias, porque se não têm açúcar, têm gordura, e é melhor ler os rótulos bem lidos antes de tirar da prateleira do supermercado. Mas que eu acho que devem aproveitar assim e tentar realmente tirar as crianças um pouquinho desta apatia sedentária que é ficar a ver televisão, jogar e ficar todo o dia fechado em casa. Mas existem situações destas e que são difíceis de ultrapassar. Sim, sem dúvida. Aqui há, só para terminar, que aqui há uns anos, quando estive nos Açores, fiquei fascinada, porque ao domingo as famílias iam fazer piqueniques, e assim, imensas Exato. famílias fazer piqueniques. E eu lanço aqui o desafio de fazerem disso a vossa tradição também, porque acho que é um momento não só pode ser muito saudável em termos de hábitos alimentares, mas também muito saudável para a saúde mental, para o convívio, o Sim, exercício, sim. tudo. Sim, na sociabilização. Mas eu acho que sim, eu acho que da minha parte, eu só espero que realmente esses efeitos da pandemia vão, enfim, vão sendo mais tolerantes, digamos assim, que eu acho que é importante para todos nós e para a nossa idade pediátrica, acho que é importante. E acho que pronto, foi mais um momento de partilha. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Susana. Eu só lhe agradecer. Pronto, igualmente, eu é que também quero agradecer o facto de estarmos aqui as duas. Já trabalhamos há uns anos juntos, foi a primeira vez nesta situação. Portanto, também dizer que atrás deste ecrã está, portanto, a Gisela, que foi a Gisela que é realmente a pessoa que coordena, portanto, este programa, que tem a paciência de nos telefonar, de nos organizar, de nos apoiar e, embora ela esteja nos bastidores, eu acho que também lhe devemos, portanto, enfim, este carinho com que nos trata e nos distingue. Obrigada, Gisela, também. E obrigada também por mim e pela doutora Susana Pérez, um obrigado e um agradecimento ao Hospital dos Lusíadas pelo facto de saber cuidar e de estar atento, portanto, a estas questões e embora nos peçam, portanto, para nós estarmos aqui a partilhar tecnicamente, acho que é uma preocupação também do hospital em melhorar a condição dos seus doentes e tentar ajudar os seus doentes. Acho que esse é o grande lema e o bom lema de saber cuidar. Portanto, esperemos que as férias sejam boas, mas que sejam umas férias saudáveis e que acho que deixamos aqui muitas dicas. Se quiserem saber mais, estamos no Hospital Lusíadas, quer Porto, quer eu, quer a doutora Susana Pérez, e podemos continuar-vos a ajudar, como é óbvio. Uma boa noite para todos e umas boas férias e um bom verão. Obrigada, Susana. Obrigada, Diana. Obrigada. Boa noite a todos.
Boas férias.